Rapaziada, os guerreirinhos vagabundos entraram em ação de novo e o Corinthians perdeu por 2-0 o majestoso do primeiro turno do Brasileirão de 2025. Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Acabei de sair da live, né, react aí secando, que não deu certo, né, o react extremamente secador. Infelizmente acabamos perdendo, o que já era previsível, né, se tratando de um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Se nem na Neoquímica Arena os caras têm medo mais de jogar contra a gente, imagina na casa deles, o primeiro jogo em casa com o novo treinador, o Hernan Crespo. Novo mais ou menos, né, porque ele já treinou eles em 2021 e ganhou o Paulistão por lá. E aí, enfim, né, Morumbi meio que lotado, né, primeiro jogo do Crespo, né, nessa volta aí no Morumbi. E o time também virou outro, né? Um time que vinha de 5 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas e na última rodada um empate contra o Bragantino. Hoje jogou como um time de G6 do Campeonato Brasileiro e ganhou do Corinthians por 2-0. Vale lembrar que o Mirassol ganhou pelo mesmo placar do São Paulo no Morumbi. Foi 2-0 para os caras também. E eu falo, não ironicamente, é melhor você ser um torcedor em 2025, neste momento, é melhor você ser um torcedor do Mirassol do que você ser um torcedor do Corinthians, do Santos. É muito melhor. O Mirassol, gente, tá fazendo uma campanha extremamente surpreendente, pelo menos pro que eu esperava deles. Eu achei que ia ser um dos times certamente rebaixados, e é um time que, pra mim, eu tenho 90% de certeza que vai acabar na Sul-Americana. Isso se não acabar indo pra Libertadores, numa dessas de G8, né? G7 até, quem sabe, já seja o suficiente, porque os caras estão jogando bola, eles estão cozinhando, cara. Mas aí sobre o jogo, o Corinthians então foi para campo com uma escalação assim, eu digo que com as peças que tinha, não tinha do que fugir ali, né? Não tinha muito o que fugir daquela escalação que o Dorival fez. Só que o problema é que, além de o treinador ser ruim, não tem elenco. Mau treinador com um elenco pior ainda, ou tão ruim quanto no mínimo. É isso que a gente viu aí. Um time que ganha sofrido e no sufoco do Ceará, com um atacante quase errando aquele gol feito. E aí chega num jogo aí contra um adversário minimamente mais forte, visto que o São Paulo não estava essa bola toda, não estava. Em 5 jogos eles estavam com 4 derrotas seguidas. Empataram contra o Bragantino, só voltaram a vencer agora, justo contra a gente. Parece que todo jogo contra os caras nessa década a gente desaprendeu a jogar. A gente não sabe mais o que é jogar um majestoso no ritmo de freguesia deles, né? A gente na década de 2010 ganhou 20 vezes deles. Eu acho que eles não chegaram nem a 2 dígitos. Acho que eles tiveram tipo 6 vitórias. Só que agora o cenário é diferente. Isso, se eu não me engano, essa vitória de hoje é a 10ª deles em cima da gente na década. Então o cenário inverte. E o Corinthians, gente, o que aconteceu? O elenco é 99% mesmo daquele que ganhou 9 seguidas no ano passado. O que aconteceu? Eu não consigo explicar, cara. Mas o fato é, não temos um elenco. Um time que deixa Romero, que errou um gol feito no primeiro tempo, quando tava 0-0, com um passe do Memphis, deixa o Romero jogar de capitão pelos 90 minutos de jogo. Ele jogou todos os minutos. E aí você volta pro intervalo e tira o Memphis em vez de tirar o Romero pra colocar o Guilherme, né? Não vou falar o nome porque pode dar ruim. O Guilherme, o Gui lá, que era da base. Então, já fiquei meio brava e meio pistola com essa decisão do Dorival. Só que aí eu fui atrás e talvez tenha ocorrido uma treta no vestiário ali nesses 15 minutos de intervalo entre o Memphis e, não sei, o Dorival, o elenco, mas muito provável o Dorival, porque pelo visto ele nem voltou pro banco de reservas. Então, quando acabou o intervalo, né? Então, a chance de ter acontecido alguma coisa no meio disso, nesse intervalo até o segundo tempo, é grande. E o clima tá ficando insustentável pro Memphis. É um jogador que é muito caro pro clube, é verdade, mas o cara também tá sendo queimado, porque estão dando ele como quem não joga nada, mas se você vê toda a partida, ele cria chances claras de gol.
E nesse jogo mesmo, nesse majestoso de hoje, ele fez um passe ali quando tava 0-0 pro Romero, uma jogada boa, o Romero saiu sozinho, ia ser a primeira finalização do Corinthians do jogo, quer dizer, foi, né? Só que não ocasionou no gol, porque o Romero conseguiu chutar em cima do Rafael, que é um bom goleiro, só que eu falei na live, normalmente é um bom goleiro, contra a gente é um ótimo goleiro. Isso vale para todos os jogadores do São Paulo. São bons ou até os ruins, né? Viram bons e os que já eram bons, né? Segundo a torcida, viram ótimos contra a gente. Então é muito difícil. Você vê o otário do Luciano, que devia ser grato pelo Corinthians, porque o Corinthians que bancou esse otário aqui, que alavancou a carreira dele, ele vai e faz 2 gols e ele não mostra o mínimo respeito pelo clube, entendeu? Ele pode comemorar, mas ele não mostra o mínimo respeito há muito tempo. Não falo isso de hoje porque hoje não tem nem muito o que falar. Mas eu falo mais porque é muito triste você ver essa situação, cara. Você vê esses jogadores que o corintiano já tem raiva e eles destroem no jogo. O Luciano tava mal, aí ficou mais ou menos. Aí ele foi bem na última partida contra o Bragantino. Mas mesmo assim, ele não tinha feito 2 gols, ele deu assistência. Aí hoje contra o Corinthians, ex-clube, que tem toda a história de ele provocar, chutou a bandeira e tal, ele vai e mete 2 gols, justo contra a gente, ele renasce. Então parece que o Corinthians, não sei o que acontece, cara, ele tem a magia de dar pro elenco do São Paulo o poder de todo mundo virar uma fênix. Pode estar morto, pode estar só as cinzas. Pode estar cinzas no fundo do mar misturado com areia. Vai reviver, vai subir, vai voltar pra terra. Vai voltar a ser um humano. É inacreditável, cara. Então, algumas coisas pra falar. Essa questão do Memphis aí, cara, eu acho que realmente tem chances de ser real. O clima tá ficando muito difícil mesmo pro jogador, pro holandês ficar aqui. Porque é questão de diretoria que não paga, é polêmica todo dia, é presidente que sai, vai ter eleição agora porque o presidente que tá é interino, né? É uma crise, em todos os setores do clube tem uma crise. E aí o futebol não é bom. E aí com uma gestão mais incompetente ainda, você tira a possibilidade de ter um elenco minimamente bom, razoável, aceitável. Então, parece que o Memphis não consegue jogar nesse time. Mas, tudo bem, ele não faz tantos gols, mas ele é o jogador que mais dá assistência. Ele e o Garro, que o Garro já vou falar. Só que o Memphis, ele cria chances claras de gol, só que os atacantes, os companheiros de ataque dele não conseguem converter. Principalmente quando não é o Yuri Alberto, né, a dupla dele. Que nem hoje, foi o Romero. Lembrando, o Romero jogou os 90 minutos. E aí no intervalo, onde pode ter acontecido uma polêmica, Dorival tira o Memphis, em vez de tirar o Romero, que errou um gol cara a cara, tira o holandês e coloca o Guilherme. E tudo bem, ele tem raça, ele corre também, mas a gente precisava de qualidade, precisava de efetividade. Ninguém do Corinthians consegue ser efetivo. O Corinthians hoje foi completamente amassado pelo São Paulo. E isso é uma coisa que vem acontecendo há uns 3 anos. A gente não ganha dos caras, no Morumbi, pelo Brasileirão, desde 2010. Só pra ter uma noção. Não ganhar deles desde, eu chutaria agosto, mas desde mais ou menos um pouquinho além da metade de 2023, que a gente ganhou na Copa do Brasil. Só que a gente foi eliminado no Morumbi, então nem ajuda. E pelo Paulistão, nossa última vitória no Morumbi foi em 2023, contra aquele jogo que o Adson fez 2 gols. Então é um retrospecto muito ruim nessa década de um dos confrontos mais desequilibrados que o Corinthians tinha, porque o São Paulo era freguês. Agora o São Paulo se aproxima, continua tendo umas 18 vitórias a menos, né? Mas enfim, vai se aproximando, vai crescendo pra cima da gente, até mesmo em Itaquera, entendeu? Então é muito complicado, cara, e não tem como você ver enxergar uma mudança do Corinthians, porque você não consegue identificar qual o problema, porque não é o problema, são vários problemas, então não é simples de resolver. Tá em todos os aspectos do clube, em todos os lugares do clube tem diversos problemas. Então aí, o Memphis deu esse passe, né, mas aí
Enfim, muitos jogadores do Corinthians também se achando o Messi, né? O que eu quero dizer com isso? Achando que é o Ankara Messi, né? Aquele lance que ele sai correndo, driblando todo mundo, mas não são. E aí, muitas perdas de bola, perda de posse, demais. O Garro, cara. O Garro, eu falei na live, é o Garro e mais 10. Ele fez umas 3, 4 jogadas que ele driblou, ele conseguiu passar por uns marcadores do São Paulo, só que quando ele passava de 2, tinha mais 3 esperando ele. E não chegava um do Corinthians pra ele sequer conseguir tocar pra trás. Entendeu? Então, não tem ajuda. E ele ficou visivelmente irritado em alguns lances da partida e ele tá certo. Não tem como não ficar. Eu fiquei porque que o Garro, que é quem carrega esse time nas costas, mais do que Yuri, mais do que Memphis, na minha opinião, não vai ficar. Tava bravo até com o Dorival, cara. Então, e aí o Dorival coloca grandes nomes como Guilherme, né, o Gui. Colocou também o Ranieri. Colocou também o Anguilleri. Thales Magno, o Bagre Mágico. E a lenda Léo Maná na lateral direita. E a lateral direita, que também é um tópico aqui muito sensível nesse jogo em específico, viu? Então, só concluindo, meu pensamento é esse. O Garro tava jogando sozinho, principalmente no segundo tempo. Então, imagine esse time sem o Memphis, que deve estar para sair. E talvez até sem o Garro. Quando, tipo assim, o Garro não pode jogar. Imagina. Se com ele a gente já tomou 2-0 e ele foi o único que conseguiu criar jogadas, ele e o Memphis, imagina sem esses caras, mano. Não tem muito o que fazer. A gente tem que torcer pro Yuri Alberto se recuperar logo e contra o Palmeiras ele já estar com um ritmo de jogo. Não adianta ele só estar recuperado, porque aí, imagina, você vai queimar o cara colocando ele sem ritmo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele não vai jogar bem. Então, espero que ele volte antes, consiga pegar pelo menos um jogo antes do Palmeiras para conseguir pegar um ritmozinho. E aí a gente ter finalmente o trio disponível, né? Memphis, Garro e Yuri, porque sem isso aí não tem Corinthians não, amigo. Porque, eu digo, se passar do Palmeiras, tem esperanças. Agora, se cair lá, ainda mais não conseguindo vencer nem na Neoquímica Arena. Enfim, se for eliminado pro Palmeiras já nas oitavas da Copa do Brasil, tudo bem que é um confronto difícil, mas continua sendo as oitavas da Copa do Brasil. Pra mim, Dorival já sai. E aí tem a questão da multa, mas sinceramente, não tem futebol. Não tem como crescer. Não tem uma perspectiva de melhora se for eliminado pro Palmeiras. Não tem como dar uma chance dele continuar. E sobre o técnico, se demitiu o Dorival, que tá com toda a cara, infelizmente tá com cara de que a gente vai ser eliminado pelo Palmeiras e só vai ter o Brasileirão pra jogar, e a gente tá bem mais ou menos no Brasileirão. Rapaziada, contrata o Emiliano Dias, que fez uma cláusula timão, uma cláusula Corinthians no contrato com o Olímpia, que é o time que ele e o pai dele, Ramon Dias, estão comandando neste momento, né? Que diz que se o Corinthians fizer uma proposta pelo Emiliano para ele ser o treinador principal do time, ele pode sair de forma imediata e de graça sem ter que pagar o clube, o Olímpia no caso. Então, contrata o cara, já que ele tá com vontade. Ele parecia ter visões de substituição melhores que a do Ramon Dias, né? Porque o Ramon Dias tinha muito problema com substituição, né? Então, quem sabe, eu não acho loucura não trazer o Emiliano, viu? Porque Dorival... E, bom, a questão da lateral direita é que simplesmente pra mim os 2 gols ali foram culpa da lateral direita. Em especial o segundo, que o Félix Torres foi tentar dar um bote, espantar a bola para lateral, e ele conseguiu errar a bola passou por ele, e aí conseguiram cruzar, o jogador do São Paulo conseguiu cruzar, e o Luciano, ninguém conseguiu prever a antecipação desse otário, e ele conseguiu voar, e não deu pro Hugo Souza pegar, foi gol do São Paulo. Segundo, em 2 minutos a gente tomou 2 gols, tá? A gente tomou mais ou menos ali com 30 minutos de jogo e em 2 minutos já saiu o segundo, que foi esse daí. E o primeiro, porque nem lembro se o Félix chegou a errar antes disso, mas no chute do gol, a bola passou debaixo das pernas dele. E o Hugo Souza tava meio que atrás do Félix, então não tinha envergadura, porque o chute foi pra esquerda do gol, né?
Então o Hugo Souza tava pra direita, não conseguiu chegar. Foi o primeiro gol do jogo. Cara, o Félix Torres é horroroso. A gente achou que ele ia jogar minimamente bem, porque ele fez isso quando ele foi pra lateral direita, né? A gente até ficou surpreso. Mas ele é bagre e agora a gente tem certeza disso. E pra mim, eu boto na culpa dele os 2 gols que a gente tomou. Mas a culpa da atuação péssima do time é de todo mundo, incluindo o Dorival. Todo mundo ali tem que pagar de alguma forma. Todo mundo ali tem que ser cobrado demais pela torcida. Mas isso vai acontecer? Não. Mas bom, rapaziada, meio que é isso, né? Um pós-jogo muito triste aqui pra vocês, porque, de novo, é um pós-jogo majestoso que eu tenho que falar de uma derrota do Corinthians. Então é isso, a gente perdeu dessa vez, ainda bem que foi só de 2-0, né? Não foi de 3-0, 3-1. Foi só de 2-0. Eu espero que esse time melhore e consiga se classificar em cima do Palmeiras. E no segundo turno, que eu tenho quase certeza que o Dorival já não vai sair mais o técnico nesse jogo, ganhe do São Paulo na Neoquímica Arena. Tá com cara de que não vai, mas vamos ver, né? Vamos torcer. E bom, rapaziada, é isso. Me fala aí, o que você achou do jogo? Você achou que foi um jogo muito ruim? Você acha que o Corinthians até jogou bem? E o São Paulo que se sobressaiu? O que você acha que aconteceu? Eu acho que foi as duas coisas. O Corinthians não conseguiu sair da pressão absurda que os caras do São Paulo fizeram. Tanto por qualidade, né? Falta de qualidade que o Corinthians tem. Quanto por, sinceramente, não sei nem explicar. Uma falta de vontade de jogar também. Não tiveram raça. Então é isso. Muitos problemas no elenco. O elenco tá rachado pelo visto. Deve ter panelinha. O Memphis tá brigado aparentemente aí com alguém, né? Nem voltou pro banco. Polêmicas, cara. Esse time vive de polêmica todos os dias. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. E também, se quiser contribuir diretamente, tem aqui a opção do Live Pix também, tá certo? Mas é isso, rapaziada. O Corinthians perde mais uma no Brasileirão. E agora coloca ali a chance de encostar no G6 por água abaixo, né? Enterrou essa chance. E agora eu sinceramente não sei, cara. Porque era o jogo que iria dar confiança pro Corinthians. 2 vitórias seguidas contra rival, fora de casa, né? Não foi isso que aconteceu. O Corinthians volta a estacar 0. Bom, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo jogo do Corinthians, né? Que é dia 23 contra o Cruzeiro. E sinceramente, mesmo sendo na Neoquímica Arena, mais uma derrota. Falou.